tarde. Boa tarde, seu Ziro. Tudo bem? Boa tarde, Cláudia, Fabiola. Boa tarde, Carla, Leandro. E aí, garotão? Fernando, boa tarde. E aí, Amanda, boa tarde. Acabei de assistir o vídeo da Lina falando que estava presa num vídeo. Ai, gente. Oi, Cláudia, manda um abraço pro seu pai, pra sua mãe. Fabiola, um abraço pro Alisson. Carla, um abraço pra sua mãe, pra sua filha, pros seus pais. Leandro, pra sua mamãe. Fernando, pra Margarete. Cadê Margarete? Washington, boa tarde. Neide, olha, entraram de mão dada, um atrás do outro. Que bom, né? Oi, Ilmair, boa tarde. Viviane, boa tarde também. Faremos, seu Ziro, orações para esses irmãos. Boa tarde a todos. Vamos ver se a gente consegue falar tudo. Porque material eu vou dizer para vocês que tem, viu? Material não falta. Tem assunto para dar e para vender. Mais para dar. E será que eu consigo falar no tempo que eu tenho? Ou não? Vamos ver o que vai dar. Ei, Kelly, boa tarde. Tudo bem? A Kelly, ela passou uma receita de bolo para mim. Eu estou fazendo bolo conforme ela está me ensinando. O seu Carlos, a Rosângela, estão mandando um abraço para todo mundo. Ela está presa no vídeo, Fabiola. Né? A Marina falou: Meu Deus, eu estou presa no vídeo. Como que eu fui parar aqui? Né? Ei, Osana, boa tarde. Eu fiquei sabendo que a Bela fez aniversário essa semana, a Isabela, né? Fala com ela que eu mando um abraço para ela, mas eu não tive, eu só descobri depois pelo Instagram que foi. Ei, Keila, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Um abraço no Frederico, na sua mãe, em todo mundo, nos seus meninos. Vem aí a parte 2, Carla, é? Ah, Amanda, é verdade, eu gostei muito, achei muito, muito inteligente. Gostei mesmo. Ei, Carmencita, boa tarde. Você sabe o assunto dessa tarde? Fala sobre a casa na rocha ou casa na areia, né? Ei, Elaine, boa tarde. O Ilmaí entrou primeiro hoje, você deixou, o Elaine? Mas, brincadeira, não? Vocês estão bem? O Botafogo do Ilmaí ganhou do meu time, olha que tristeza. Acidentes acontecem. Vou avisar vocês o seguinte, que tem uma construção acontecendo aqui em cima, ó. Então, se houver um barulho de furadeira, não se assustem não, tá? Porque, na verdade, eu também não sabia que ia ser feito no sábado, não. Ei, Jussara, boa tarde. André Luiz Ribeiro Soares, boa tarde. Júlio, como é que tá? Tudo bem? Vamos, são 4 minutos e 50 minutos, então vamos fazer uma oração de agradecimento ao Pai e pedir ao Pai que possa nos abençoar a todos que aqui estamos, que as luzes dos nossos irmãos da espiritualidade superior possam se derramar sobre os nossos corações aqui reunidos, que em nome do amor ensinado por Jesus, vivido por Jesus, possa esse amor chegar até nós. Agradecemos a presença
da espiritualidade superior em nossos lares, que nós possamos corresponder à confiança desses irmãos em nós, realizando em todos nós o trabalho do conhecimento de si mesmo e do amor ao próximo. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos une no amor do Cristo. Eitânia, boa tarde. Oi, o Maír, não sei se é zebra não, mas eu não assisti o jogo, eu só tô falando de comentário meio assim, en passant, de brincadeira, na verdade. O que perde sempre fala, né, que é brincadeira, mas... Vamos lá. A palestra, ela teve... eu assisti uma palestra e muitos conhecem o palestrante. Ele chama Clóvis de Barros Filho, ele é professor de ética e filosofia lá na USP, aposentado já. E eu ouvi uma palestra dele e a palestra tinha o tema A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Aí eu aproveito e penso, e vamos pensar na pergunta, qual é a vida que vale a pena ser vivida? Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Nós já pensamos por essa ótica, né? A espiritualidade nos apresenta um tipo de vida a ser vivida, né? E que realmente vale a pena ser vivida. Se vocês lerem os livros espíritas, todos eles estão determinando um tipo de vida, né? E é esse tipo de vida que nós estamos sendo convidados a viver todos os dias. E alguém muito cético poderia dizer, essa vida que eles apresentam, isso é para eles, né? Pode ser que para outros não vale a pena viver do jeito que eles estão indicando viver, né? Não vale a pena todo esse esforço, né? Eles prefiram trabalhar no modo mais fácil, sem nenhum tipo de preocupações. Para tal ou qual pessoa, qualquer uma delas, escolhas são feitas. Quer dizer, se você escolhe ter uma vida mais fácil ou escolhe ter uma vida mais difícil, cheia de sacrifícios, é tudo um processo de escolha e de fugas e de aceitações ou não. Isso, na verdade, escolhas são feitas. Através das escolhas que nós fazemos, consequências são geradas, né? Se resumirmos as escolhas dessas pessoas, desses irmãos, notamos que sempre foram desses irmãos que escolheram os caminhos mais fáceis, né? Sempre foram, olhando para trás, eles sempre escolheram os caminhos mais fáceis nessa vida. E numa análise mais profunda, ineficientes. Muitos que escolhemos nós os caminhos mais fáceis, percebemos lá na frente que esses caminhos escolhidos são ineficientes. Bom, o Clóvis de Barros Filho nos apresenta 4 ideias, 4 tratados que a filosofia já analisou e que eu vou falar o nome de filósofos aqui. Né? Marilene, boa tarde. Pati, boa tarde. Washington, já dei boa tarde, né? Já. Aristóteles, né? É o primeiro filósofo que nós vamos falar, que o Clóvis fala. Ele diz assim, que a vida que vale a pena ser vivida é aquela em que a pessoa consegue tirar de si mesmo a excelência. Isto é, a pessoa descobre aquilo em que ela é boa e a partir daí faz isso da melhor maneira possível. Vive isso a vida toda, de modo que ao chegar ao final da vida, olhando para trás, possa dizer, essa minha vida valeu a pena ser vivida. Então vamos dizer assim, alguém descobre um talento que tem, vai atrás desse talento e a partir daí ele foca, né, nisso e faz isso a vida toda. Então, quer dizer, descobriu o talento dele, a excelência de si mesmo, e essa excelência ele ofereceu ao mundo. Essa é a vida que vale a pena ser vivida, conforme Aristóteles. Spinoza
que é um outro filósofo, ele diz que a vida que vale a pena ser vivida é aquela em que a pessoa desenvolve sua plena alegria de viver e potência também de viver. Ei, Rita, boa tarde. Isto é, quando ele faz algo, é algo que ele faça com alegria, que lhe traga alegria e que dê a ele potência de vida, de viver mais e mais. Porque o que ele faz lhe traz muita alegria para continuar vivendo. Então, a vida que vale a pena ser vivida para Spinoza traz muita alegria e potência de viver. A vida de Jean-Jacques Rousseau, a vida que vale a pena ser vivida para Jean-Jacques Rousseau, é aquela em que temos a liberdade e cultivamos todos os nossos valores com fidelidade aos nossos ideais, nossos valores, próprios valores, né? Então a Carla teve falando um dia desses sobre valores e citando o exemplo da Carla e do meu e de todos, né? Nós descobrimos os nossos valores e vivemos com fidelidade esses nossos valores. Então vamos supor assim, se alguém tenha como valor a honestidade, ele nunca foge a esse ideal. Oi, Ronan, boa tarde. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Pela primeira vez eu vejo você aqui. Que bom. Rita também entrou junto, olha, que bom. Então, com fidelidade, ele vive aquilo que ele descobriu dentro dele como um valor, né? E tem um quarto que Clóvis de Barros Filho fala, que é Jesus, que diz assim, que Jesus ensina que a vida que vale a pena ser vivida é aquela que é dedicada exclusivamente ao outro, ao próximo. Então, tudo é para o outro, conforme ele mesmo diz. No ponto de vista, no ponto em que, quando termina a vida dessa pessoa, a pessoa olha lá para trás, percebe que valeu a pena eu ter vivido essa vida porque eu me dediquei a minha vida inteira a uma outra pessoa, ao próximo, ao outro. E a gente analisando esse ensinamento do Clóvis, né, que é esse professor, a gente faz essa pergunta. Pergunte a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, se ela concordaria com Jesus. Provavelmente ela diria sim, pois ela viveu uma vida dedicada a uma causa nobre, ela viveu uma vida dedicada ao outro, necessitados da cidade de Calcutá, leprosos, doentes, miseráveis, e ela optou em seguir esse ensinamento de Jesus, que a vida que vale a pena ser vivida é a vida que é dedicada ao outro, né? Muito bem. Se você perguntar isso à irmã Dulce também, ao Chico também, e provavelmente se você perguntar a eles, a vida vale a pena ser vivida, eles dirão, sim, eu concordo com Jesus. Eu cumprimentei Marilene. Boa tarde, Marilene. Mas se você perguntar isso também para uma mãe que dedicou toda a sua vida a cuidar de um filho doente ou problemático, mas se você perguntar também a um professor que, apesar de ganhar muito mal, passou toda a sua vida dedicado aos seus alunos, dando condições a esses alunos de um conhecimento melhor, muito provavelmente ambos responderão sim, valeu a pena eu viver, porque eu vivi a minha vida dedicada ao meu filho, porque eu vivi a minha vida dedicada aos meus alunos, né? Então, qual é a vida que vale a pena ser vivida, segundo a pergunta do Clóvis de Barros Filho? E todos responderão, apesar das dificuldades, a vida valeu a pena ser vivida. Então, quer dizer, apesar das dificuldades, eles fizeram a sua vida valer a pena. Olha que interessante. Muitas vezes
A gente pensa que uma vida para ser bem vivida, ela tem de estar isenta de dificuldades, de dor e sofrimento, e esses irmãos provaram para nós que a verdade, ela pode ser, de uma certa forma, contrária a esse pensamento de uma vida sem dificuldades, né? É... Ai, que bom. Clóvis acaba o Clóvis de Barros Filho, ele acaba concluindo que a vida que vale a pena ser vivida é aquela em que a pessoa viveu para o outro com alegria, sendo fiel aos seus princípios, aos seus valores, tirando o melhor de si, dando esse melhor ao próximo e fazendo isso porque quis, livre de qualquer imposição. Então eu vou repetir. Ele viveu para o outro com alegria, sendo fiel aos seus princípios, aos seus valores, tirando o melhor de si mesmo, dando esse melhor de si mesmo ao próximo e fazendo isso porque quis, por livre e espontânea vontade, livre de qualquer imposição. Boa tarde, seu Vitor. Boa tarde, Rosa. Tudo bem? Ei, Isabel. Boa tarde também. Como que vocês estão? Sejam bem-vindos, né? Então, nós acabamos de falar sobre esse conceito, né, de viver para o outro com alegria e perguntamos se Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico também não viveram nesse tipo de opção. A vida para o outro com alegria, sendo fiéis aos seus princípios, aos seus valores, tirando o melhor de si mesmos, dando esse melhor às pessoas do seu lado, mais próximas, e fazendo isso porque quiseram, de plena, espontânea e livre vontade, livre de qualquer tipo de imposição. Eles fizeram isso. Sabe por quê? Porque eles foram coerentes com os seus valores e crenças. Quando eu estava começando a pensar sobre essa palestra, eu esbarrei na palavra valores, crenças, né? Em que o ensinamento de Jesus sobre a rocha esbarra. E nós vamos conversar isso lá na frente. Então nós vamos conversar muito e falar muito sobre valores, sobre nossos valores, quais são os nossos valores, quais são as nossas crenças, o que eu acredito ser, o que eu acredito para mim, sabe? E é onde começa a nossa palestra. A nossa palestra começa nesse pequeno livro aqui, ó. Bom dia, né? Que é um livro que eu abro diariamente, de vez em quando, eu esqueço às vezes, mas eu abro, tenho aberto constantemente, e caiu numa passagem de um profeta chamado Ageu, né? Ageu, capítulo 1, versículo 9. E a nossa história começa nesse versículo, que diz assim, que começa lá na Babilônia, o povo hebreu acabara de ser libertado de uma escravidão, o rei da Babilônia era Nabucodonosor. Então o que acontece? Eles foram libertos, livres da escravidão, voltaram para suas casas. E aí tem uma passagem de Ageu, capítulo 1, versículo 9, em que Deus fala para eles assim: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está deserto, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Quer dizer, eles acabavam de ser libertados da escravidão, onde havia muita dor e sofrimento, e ao invés de irem ao templo agradecer a Deus, não, eles foram cada um para suas casas. Não fizeram. Por que eles não fizeram?
porque entra nos valores e crenças, né? Não fizeram porque seus valores, suas crenças internas não correspondiam aos seus valores e suas crenças exteriores. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, eu creio em Deus, mas minhas ações exteriores demonstram minhas verdadeiras crenças. Eu não creio em Deus. Por quê? Porque é o que passa em mim, dentro do meu interior, é que conta, e não aquilo que eu falo da boca para fora. Ei, Beth, boa tarde. Abraço para Luciana e Luizinho, tá? Então, o que o Senhor dos Exércitos aqui significa Deus Todo-Poderoso, né? Um resumo do que significaria Deus, esse Senhor dos Exércitos. Ele fala: olha, vocês não vieram, meu templo está deserto e eu espero vocês aqui. Vocês já saíram de uma escravidão. Vocês esperavam muito, mas veio pouco, e o pouco que vocês tinham eu ainda tirei. E acontece. Então, ao invés deles pensarem nos valores deles internos, eles foram cuidar dos valores externos. Repetindo. Então, existe uma passagem do Evangelho, lá no Evangelho, que é igualzinha a essa passagem, né? E essa passagem fala o quê? Muito similar. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. O povo hebreu não odiava a Deus naquele momento do texto, mas desprezava a oportunidade, preferindo correr para suas casas, isto é, preferia verificar como estavam seus valores materiais, que eram perecíveis, a escolher os seus valores espirituais, que eram eternos. E é engraçado, isso ocorria então a Ageu 2000 anos antes de Cristo, e até hoje continua ocorrendo essa opção. E até hoje muitos ainda de nós fazemos opções em que escolhemos talvez o Deus, escolhemos a Mamon e não escolhemos a esse Deus que sabemos ser todo-poderoso, mas que hoje nós aprendemos a chamar de Pai, né? Pai. Então, se era isso que passava no coração desses irmãos, né? O que se passa dentro dos nossos corações é o conjunto das nossas crenças, dos nossos valores. É aquilo em que acreditamos. A casa desses irmãos estava firmada na areia. Ali não tinha valores firmados na rocha, né? Ali não. Ok? Então, vamos continuar. Porque nós vamos conversar e o motivo o assunto da tarde é sobre essa casa que entra na parábola da casa edificada na rocha, né? Então, é aquela conhecida por nós, que é uma casa edificada na rocha e uma casa edificada na areia, né? Vamos ler. Agora nós vamos ler mesmo. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa.
Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada e foi grande a sua ruína. Então, o que vamos fazer uma explicação sobre valores e crenças no que o povo acreditava. Né? Aquele que ouve e observa, diz a parábola, ouvir e observar é prudente. Então, o que acontece? Aquele que ouve e observa absorve esses ensinamentos. Aquele que absorve, o que ele faz? Ele adquire um valor. Porque eu absorvi o ensinamento. Ele não passou num ouvido e saiu pelo outro. Eu consegui internalizá-los, não só internalizá-lo, como também modificar dentro de mim alguma coisa. Então, todo absorver entra no meu sistema de crenças. Porém, aquela casa que é edificada na areia, o que acontece? É aquele que ouve, apesar de estar ouvindo, ele tem ouvidos para ouvir, mas não observa, não absorve, não adquire aquele valor. Não é importante para ele adquirir aquele valor. Não acreditam, dizem acreditar, mas é da boca para fora. Então, quando vier, eles continuam fazendo aquilo que tinham que fazer. Eles continuam na sua vida sem nenhum tipo de modificação interior, vivendo suas vidas normalmente como se ninguém tivesse dito nada a eles. Então, para terminar o assunto Clóvis, né? Clóvis de Barros Filho pode chamar o que seria crenças e valores. Segundo o professor, né? Ele é professor de ética e filosofia na USP, aposentado, já não trabalha mais. Né? Atualmente ele está fazendo muitos programas no YouTube, porque não tem palestrante, não tem palestra para dar. Então, o que ele falou? Que crenças e valores são atributos de conduta inalienáveis, garantidores de uma convivência saudável. Quando você adquire uma crença em um valor, ele se torna inalienável, não consegue vender. Eu vou vender para você minha honestidade. Se você está vendendo a sua honestidade, significa que você nunca foi honesto. Eu vou vender para você a minha coragem. Mas ela está aqui, como que eu vendo a coragem? Virando um covarde? Né? São atributos de conduta inalienáveis. Né? Garantidores de uma convivência saudável. Por que uma convivência saudável? Porque viver em sociedade é manter esse equilíbrio e harmonia dos nossos conjuntos de crenças e valores. Então vamos imaginar assim. Eu e a Neide, vou pôr a Neide aqui agora, tá, Neide? Eu e a Neide. Eu acredito em alguma coisa e a Neide acredita em outra coisa. Eu tenho o meu conjunto de crenças e valores e a Neide tem um outro conjunto de crenças e valores. Mas, porém, nós vivemos em harmonia, nós vivemos em equilíbrio, apesar de crenças e valores diferentes. Nós, no Brasil, vivemos um conjunto de crenças e valores onde cada um acredita e crê em valores, às vezes, completamente divergentes ou diferentes uns dos outros. Mas isso não quer dizer que nós estejamos em guerra. Isso não quer dizer que nós vamos pegar em armas para atacar alguém. Quando, por exemplo, dois países entram em guerra, quer dizer que houve um desequilíbrio total de harmonia e equilíbrio de quê? Das suas crenças e valores. Normalmente, quando você observa, né, um país entrando em guerra com outro país,
com outro país, é porque o seu conjunto de crenças e valores entraram em conflito. E esse conflito, ao invés de ser resolvido numa mesa, se resolve através de armas, se resolve através de guerra. Isso não poderia acontecer. Então, é o que dá para concluir, né? Que nós estamos sendo sempre convidados a rever, a aprender, a vivenciar, a assimilar e a absorver conceitos e valores e crenças que vão se modificando com o tempo. E eu vou dar um exemplo, né? Um primeiro aprendizado da tarde que eu estou buscando para mim é simples e com 3 palavras. A vida ensina. E eu pergunto para vocês, a vida ensina? Sabe? Perguntando para cada um que está aqui. A vida ensina? Aí eu respondi. Antes que respondam, porque eu não vi ninguém respondendo, tudo bem, não tem problema não. A vida ensina sim. Nós, quando jovens, possuímos nossos valores, nossas crenças, né? Mas à medida que a vida foi andando, foi caminhando, a nossa vida mudou muita coisa em nossas vidas. Mudou os meus conceitos mudaram. Quando eu tinha 18 anos, quais eram os meus valores? Quais eram as minhas crenças? Sim, a vida ensina sim. Obrigado, Rosa. Obrigado pela resposta. Você me deixa muito feliz. Obrigado. Quais eram as minhas crenças? Em que eu acreditava aos 18 anos? Em que eu pensava aos 18 hoje? Hoje, quando eu estou chegando próximo aos 60 anos, os meus valores são os mesmos. As minhas crenças permanecem iguais. Eu juro para vocês que eu não vejo hoje nada idêntico a quando eu tinha 20 anos. Nada. Nada. Muitos castelos que eu fiz aos 20, hoje são poeira no tempo aos 60. Isso quer dizer que numa vida, nós que tínhamos valores, crenças, somos convidados, sim, a mudar nossas crenças e valores todos os dias das nossas vidas. Todos. Não tem como escapar. Ou, aos 18 anos, eu era um católico fervoroso, ia na igreja, ajudei a igreja do bairro Olímpio de Melo, ajudava o padre, ficava, como fala, passando na coleta como é que fala? Na coleta do dízimo, ia de casa em casa para ajudar a construir a igreja, trabalhava para o padre. Um dia o padre disse assim, sai daqui que você não pertence a essa igreja. Não pertence, você mudou, você não é daqui. E eu vim logo a conhecer o Espiritismo, e a vida teve uma reviravolta, porque o Espiritismo me apresentou uma mudança que no princípio eu não estava afim de mudar, uma crença que eu não estava afim de crer, mas era tão forte o chamamento que a gente vai tendo a acostumar aos novos ensinamentos. Você tem que absorvê-los. E normalmente, lógico, quando um ensinamento é muito profundo, é muito custoso você absorver certos chamamentos, né? É muito custoso você respirar e falar assim, poxa, eu tenho que perdoar mesmo, eu tenho que aceitar certas coisas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque eles estão... E você luta com o homem velho, luta com o homem novo todos os dias, mudando as suas próprias características, mudando as suas próprias crenças. Em 5 anos de consultório de psicologia, eu entrei e hoje eu sou outra pessoa completamente diferente, isenta de qualquer tipo de situação que eu possa falar religiosa. O homem, Renato,
num divã, ele mudou também. O homem Renato, em 5 meses, dentro dessa casa, isolado, sem olhar ninguém, sem praticamente sair de casa. Hoje é um excelente cozinheiro. Há 5 meses atrás vivia num restaurante comendo, não sabia fazer um ovo frito. Hoje adora a comida feita em casa e por ele. Olha, você muda, as circunstâncias mudam, as coisas mudam, a vida muda. E a vida ensina. Ensina sim. Só não ensina para aquele que não quiser ver. Agora eu poderia fazer a pergunta também? Sim, a nossa a irmã Tânia está dizendo, com esse chamamento, entramos em conflitos e reformas. Sim, entramos. E nós vamos falar sobre isso lá na frente. Muitas vezes, abominamos conflitos e não queremos reformas. Bom, agora, esse homem de 20 melhorou ou piorou para o homem de 60? Porque a casa que eu tinha aos 20 anos é diferente da casa que eu tenho hoje. E elas ambas podem estar ainda na areia. Entendem? Quer dizer, eu ainda posso ter crenças, eu ainda posso ter valores que, apesar de terem mudado, ainda não entraram naquele ensinamento de que uma vida que vale a pena ser vivida é aquela vida dedicada a outra pessoa, segundo ensinamentos de Jesus. Eu ainda posso estar tentando aprender isso. E eu posso, perante alguma dificuldade, a minha casa desabar. Isso vai significar fracasso? Não, ensinamento. Né? Isso vai significar que eu perdi? Não. Que você tem que olhar, refazer, recomeçar. É o assunto da semana passada. Recomeço, renovação. Então, eu estava assistindo uma outra filósofa chamada Lúcia Helena Galvão. Também filósofa, também vale a pena assistir, tá? Não é só palestra de espírita que a gente deve ouvir, não. Vamos olhar para todo quanto é lado. Ouça Clóvis, ouça aquele carequinha que é ateu, que eu esqueço o nome dele. Ouçam a Lúcia Helena, ouçam tudo, retém aquilo que é bom. E ela estava dizendo o seguinte, existem 2 irmãos, e eu vou dizer o que ela estava dizendo aqui para a gente ter uma base de ideia, para saber o que são valores e crenças, tá? São 2 irmãos gêmeos, eu e eu aqui do lado. Vocês estão vendo meu irmão gêmeo aqui? Eu e ele. Ele tinha um plano na vida dele. O plano na vida dele era o seguinte, eu quero ser um anjo de luz. Leandro Carnal. Isso, Leandro Carnal. Eu ouço Leandro Carnal, eu ouço Clóvis, eu ouço Lucelena, eu ouço Pondé. É tipo assim, você tem que abrir o seu campo para todas as pessoas. Inclusive, um dos grandes ensinamentos da tarde de hoje foi uma palestra linda, maravilhosa, que eu ouvi do pastor Cláudio Duarte. Que é no finalzinho em que ele diz... O quê? Cadê o finalzinho aqui? Depois eu acho. Pastor Cláudio Duarte também entrou nessa palestra nossa hoje. Então tá. Então o meu irmão escolheu, eu quero ser um anjo de luz. E eu escolhi, eu quero ser o cara mais rico e poderoso do mundo. Olha, objetivos completamente diferentes um do outro. O meu irmão quer ser um anjo de luz. Eu quero ser o cara mais rico e poderoso do mundo. É lógico que aquele que escolheu ser um anjo de luz, por exemplo, eu moro lá em Nova Lima e tenho que ir para o núcleo. É o núcleo que eu encontrei na minha casa para renovar esse ser.
para eu vir a ser um anjo de luz, eu escolhi a casa da irmã Lúcia. Então eu tenho que ter um carro. Eu tenho que ter condições de ir ao núcleo. Sair de Nova Lima a pé ao núcleo lá no Heliópolis ia ser um pouco difícil. Então eu tenho que ter condições. Só que eu ter não influencia no meu ser. Mas olha como é que o contrário é diferente. O meu irmão viu que eu realizava um trabalho bom e falou assim: ah, eu vou ajudar você de vez em quando. Mas só que é o seguinte, dependendo do que eu chamo ele para ser, do que ele me chama para ser, eu vou falar assim, mas eu não posso, eu tenho uma reunião de negócios agora. Porque se eu fizer, eu não vou ser. Se eu começar a bagunçar muito os meus objetivos, eu não vou ser o cara mais rico e poderoso. Eu não quero ser segundo lugar. Eu quero ser o primeiro lugar. Então, ser para aquele que quer ter incomoda bastante. E às vezes ele vai ter que optar. Não se pode escolher a dois senhores. Não se pode. Qual que é a passagem? Ninguém pode servir a dois senhores. Ser, você pode até ter. Mas normalmente, dependendo do seu objetivo de ter, o ser vai quebrar totalmente o seu problema. E é isso que Jesus chama a atenção, né? Ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Esse ensinamento, ele entra num sistema de crenças e valores muito forte, né? Por quê? Porque nós estamos construindo diariamente. Ô, Ricardo, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Não, tudo bem, você se atrasou, mas ainda dá tempo. Ainda você pode assistir depois dela, né? A Jandira está por aí também. Então, nós estamos construindo diariamente as nossas casas. Casas essas que Jesus disse: cuidado, casas de areia, cuidado, casas na rocha. Então, se nós estamos construindo diariamente, dependendo dos meus objetivos de ser ou ter, elas sairão desses pensamentos. Então, vamos dizer assim, se eu estou construindo diariamente uma casa, e eu tenho que começar pelas fundações, como é o terreno da minha casa? Ele é pantanoso ou ele é em terra firme? Né? Tipo assim, eu estou construindo a minha casa. E eu preciso saber em quais fundações. Se elas são num terreno pantanoso. Porque se eu fincar o meu alicerce num terreno pantanoso, o que eu vou ter que fazer? Destruir até o alicerce para mexer nas fundações da casa. Porque eu não entendo de construção, não sou engenheiro, não. Eu posso estar falando uma bobagem enorme aqui. Alicerce. Sua casa tem? É de concreto? Sustenta o peso da construção que você construirá? Ou ele é de areia? O piso. Você teria confiança de colocar os pés no piso da sua casa? Como é que nós podemos fazer? Confiança de colocar os pés nesse piso. Ah, então tá bom. Ok. E os tijolos? Quem lembra aí dos três porquinhos, né? A história dos três porquinhos. Os tijolos são de palha? São de madeira? Ou são de pedra? Porque dependendo da situação, você pode ter
um piso bom, um alicerce bom, mas você ainda não soube construir sua casa. Você pode ter origem numa família equilibrada, nos pais que te deram a educação correta, mas você não soube construir os tijolos da sua casa, são de palha. E aí vem o primeiro vento e o lobo mau vai só para sua casa cai. Você vai, corre para a casa do seu irmão e ele constrói uma casa de palha, de madeira, sei lá, né? E aí vem os ventos e vem as dificuldades e vem o lobo mau e sopra e você tem que correr para outra casa de um cara, de um outro porquinho, que é o Pedrito, que construiu a casa com paredes boas. Quais são as paredes da nossa casa? São de palha, de madeira ou de pedra? E além do mais, tem o telhado, né? Tem um ditado que diz: aquele que tem telhado de vidro não jogue pedra no telhado do vizinho, né? Então, que tipo de telhado nós estamos construindo? Aquele que vai proteger-nos das intempéries do dia a dia. Qual é o tipo? Tudo isso conta, né? As dificuldades irão surgir, com certeza. Dificuldades vão surgir, com certeza. Nos mostrarão sucesso ou fracasso do nosso empreendimento. E mostrarão também o material que utilizamos para essa construção. Aí eu tenho que lembrar uma coisa muito séria, tá? Para que a gente não confunda sucesso e fracasso. Sucesso e fracasso são somente termos. Tudo é aprendizado. Tudo. Podemos começar de novo, fazer de novo, nascer de novo, amar, buscar, aprender de novo, refazer quantas vezes forem necessárias. Porque o Pai permite a nós começar de novo. Erramos, tudo bem. Nós não somos perfeitos. Então, se em algum empreendimento em nossas vidas nós obtivemos sucesso, parabéns. Mas se em algum empreendimento em nossas vidas aconteceu fracasso, o que nos impede de não começar novamente? Nada. Nada nos impede de começar novamente. É por isso que nós estamos num caminho chamado espírita, que aceita e segue o caminho da reencarnação, né? O caminho do fazer de novo, do começar a partir de hoje a fazer algo bom em nossas vidas. E nós, antes de começar a partir para um exemplo, eu peguei um exemplo, eu não sei se esse exemplo vai ser bem aplicado, mas eu queria antes pedir desculpas se o exemplo for mal aplicado, tá bom? Mas eu queria antes de partir para os exemplos, né, falar sobre a casa da irmã Lúcia, né, a nossa casa. Semana passada nós perguntamos, semana retrasada nós perguntamos sobre se nós somos, ou se vocês acham que a irmã Lúcia é nossa amiga e que nós somos amigos da irmã Lúcia, né? Hoje eu faço outra pergunta. Vocês acham que nossa casa está construída na rocha ou na areia? A casa da irmã Lúcia está construída na rocha ou na areia? É uma conclusão que eu estou escrevendo aqui, que eu anotei para não esquecer, tá bom? Cada médium, cada um de nós, com sua construção pessoal, sua casa íntima, individual, faz a casa da irmã Lúcia. Obrigado. É na rocha. A casa da irmã Lúcia está na rocha, mas ela depende, Rosa, de cada um de nós. Porque cada um de nós fazemos e colaboramos na construção de uma casa espírita. De modo que somos responsáveis diretos por cada tijolo colocado nesta casa. Pela qualidade do material que é utilizado nesta construção. Então, quer dizer,
juntam 100 irmãos, vamos dizer assim, e cada um de nós oferece um tijolo na construção da casa da irmã Lúcia. Né? Esse tijolo é de qualidade, porque o tijolo reflete aquilo que passa dentro de nós. Isso não é uma cobrança, é só uma análise profunda daquilo que nós estamos dando a cada um de nós, a um trabalho que, antes de mais nada, se refletirá em nós num futuro longo ainda a seguir. O futuro é muito longo. E essa casa é construída todos os dias. Conforme diz, somos uma corrente, todos no mesmo propósito de caminharmos na luz, rumo ao nosso aprimoramento moral. Porque com certeza a irmã Lúcia já atingiu o seu aprimoramento moral. E está sempre em evolução, se aprimorando moralmente todos os dias ela. E aguarda que nós a sigamos. Ela é nossa amiga, mas também nós precisamos trabalhar nesse nosso conjunto de melhoras. Porque não é só numa casa espírita que conta os tijolos, não. A família. Quais são os valores, os tijolos que nós oferecemos à nossa família? Dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que estão junto da gente, filhos, sabe? E é onde começa o exemplo aqui. Eu, antes de mais nada, peço desculpas se eu usei mal o exemplo que eu vou falar. Eu estava muito incerto em falar tudo isso. Mas eu vou usar esse exemplo aqui, que é o final da nossa palestra, para falar com vocês. Tá? E eu não posso enrolar muito não, que já tem mais de 50 minutos de vídeo. Então vamos lá. Um garoto, um adolescente, conhece uma garota. Rapidamente acontece a paixão. Da paixão, as declarações de amor são um pequeno passo. É uma pequena história, né? Que a Neide gosta muito de ouvir historinhas. Eu estou contando a história de uma vida, né? O garoto que conhece uma garota. Rapidamente acontece a paixão. Da paixão, as declarações de amor são um pequeno passo. Ok. Bom, agora, vocês viram a foto do anúncio da reunião? Eu pedi até a Carol que arranjasse para mim uma foto da praia, de um coração, né? E a onda que vai passar por cima, né? Então ela teve a felicidade de arranjar uma foto onde a seta do Cupido atravessa o coração, né? E a onda do mar está quase chegando lá. Ainda não chegou. Como o fotógrafo clicou na hora, antes um pouquinho da onda chegar, né? Você sabe que numa fotografia os momentos são eternos. Então, vocês viram uma foto, né? Que é para falar da palestra, é uma foto de um coração desenhado na areia de uma praia, flechado pela seta do Cupido. Ele desenhou, esse garoto adolescente desenhou para ela, na praia, para onde foram viajar, para se conhecerem melhor. Né? Chegaram na praia, e desse encontro nasceu um filho. Um filho antes, um casamento depois. E é muito bom eu falar sobre casamento, porque já mostra um crescimento desse casal. Pois em muitos casos nem casamento há, infelizmente. Né? Mas houve um casamento. Se antes no namoro tudo era bom, até as brigas eram boas, porque as voltas eram ótimas. Tem gente que gosta de brigar porque é ótimo voltar. Olha, eu ouvi falar isso. Após o filho e o casamento, surgiram as primeiras dificuldades. De muitas dificuldades e problemas. Que surgiriam ainda no dia a dia desse casal de adolescentes.
E nós não vamos continuar a história de vida desses adolescentes. Por quê? Porque nós vamos contar e analisar antes os fatos anteriores a esse encontro desses dois adolescentes. Como que era a família desse garoto? Quais os valores ensinados e passados para esse garoto pela família? Era uma família de areia ou era uma família de rocha? Como que era o espírito encarnado desse garoto? De boa índole ou de má índole? Era um espírito forjado na rocha ou forjado na areia? A mesma pergunta nós faremos para a garota. Como é o espírito encarnado dessa garota? E a sua família? São da areia ou da rocha? Sabe por quê? Porque não é só um eu te amo escrito nas areias que o oceano certamente apagará. Não. É saber se eles têm valores e capacidade de escrever esse amor na rocha. O amor que iniciou no coração da areia terá condições de chegar a um amor na rocha? E é lógico que tudo aquilo que recebido em família, se ele tinha uma família equilibrada, se ela tinha uma família equilibrada, e por isso resolveram casar e assumir o apetite deles, que veio antes, o filho, para não deixar abandonado, a vivência íntima, né? Tudo vai contar, tudo conta nessa união. Por quê? Porque ali, naquele encontro, nasceu uma nova família, que pode ser uma família de encarnações e encarnações anteriores, pode ser uma família muito nobre, que conseguirão viver as dores e os sacrifícios de um encontro, e ao terminar a relação deles nessa vida, verão que construíram o seu amor na rocha. Mas poderão ser algumas pessoas desequilibradas, ou então até mesmo pessoas que, apesar de ter tido famílias equilibradas, não eram equilibrados o suficiente. Né? Eu usei uma comparação que eu vou fazer com que vocês entendam. Vou tentar fazer com que vocês entendam. A gente costuma olhar, e é muito bonito. Alguém me disse, nossa, isso é muito romântico. Eu gostaria muito que alguém chegasse na areia e desenhasse um coração dizendo eu te amo, na areia. Aí eu falei assim, poxa, mas será que se por acaso acontecesse, de ao invés desse cara escrever na areia, ele pegasse aquela árvore grande, bonita, e talhasse na árvore aquele coração e aquela seta de cupido e dissesse, fulano e ciclano, eu te amo. Na árvore é mais bonita? Porque a árvore pode durar anos e anos e anos. E a onda passar, e o vento passar, e a chuva vir, e ela continuar escrito eu te amo. Muitos casais são assim. Mas muitos também não, porque ou um ou outro deixam de aguar, deixam de regar a árvore e ela morre seca. Apesar dos anos vividos, um esquece do outro, o outro esquece do um, e aí não vão se alimentando. E a árvore que tinha o coração lá seca, a casca cai, e aquele amor que foi escrito na árvore também morreu. Que o ideal seria se esse amor fosse talhado na rocha. E que esses garotos que casaram lá e puseram um coração romantizado do eu te amo, pudessem depois fazer esse trabalho na rocha. Porque é a rocha que alimenta, é a rocha que fortalece, é a rocha que dá o tempo necessário para o amadurecimento de uma relação. Onde estão os nossos valores referentes a esse amor? E eu não digo só referentes a esse amor, porque nós temos que continuar a análise, né?
Do casamento desse garoto com essa garota, formou-se uma família com filhos. Dependendo da base que tiveram com as suas famílias, essa base facilitará ou dificultará em muito o sucesso dessa relação. Lembrando, novamente, que fracasso e sucesso são só um termos que a gente está usando aqui. Sempre é hora de renovação e recomeço. Tudo bem. Sempre há a possibilidade de aprendizados, apesar das dificuldades. Apesar das dificuldades, tudo deu certo. É isso que nós temos que torcer para as nossas vidas também. Apesar das dificuldades, nós demos certos. Apesar das dificuldades, apesar de tudo que está acontecendo, nós passamos firmes por essas situações dificultosas. Nós não deixamos a peteca cair. E se deixamos a peteca cair, abaixemos, pegamos a peteca e comecemos o jogo de novo. Claro! Pai é misericordioso. São as bases, o alicerce, os valores, as crenças dadas a esse filho ou filhos que acabou de nascer, que o auxiliarão. Porque a vida continua, gente. Então, quer dizer, olha, nós acabamos de ter um filho. Nós acabamos de nos relacionar. A família está criada. E esse filho tem um futuro. Que futuro que nós vamos dar a esse filho? Né? Nisso, tem uma frase que eu ouvi, que é o eterno vir a ser. Vocês entendem o que seja eterno vir a ser? Porque o vir a ser é eterno. Nós que pensamos na base do espiritismo, da reencarnação, é um eterno vir a ser. Tudo que eu faço reflete amanhã. Tudo que eu faço reflete no amanhã. Tudo que eu faço reflete no amanhã. É um eterno vir a ser. O que virá a ser da ação que eu fizer hoje? O que virá a ser do filho que eu educo hoje? Qual é a ação que eu faço hoje que reflete amanhã no meu filho, na minha família? Então, começando do eu te amo lá na areia, nós temos alguns aprendizados. O primeiro aprendizado que eu queria passar para vocês, pela primeira vez eu vou ultrapassar 1 hora, vocês me desculpem, tá bom? Me perdoem. E se cair, vai ficar para outra. Precisamos aprender a fixar as pessoas dentro de nós, aprendendo o amor verdadeiro. O amor-paixão deverá dar lugar ao amor ágape. Porém, no intervalo entre o amor-paixão e o amor ágape, há amores a serem aprendidos que serão a base de um planeta melhor futuro. De um planeta melhor no futuro. O segundo aprendizado é sobre família. Há um desafio imenso em nossa frente. O futuro da nossa família está sempre em jogo. Sempre em jogo. É um eterno vir a ser. O futuro da nossa família é sempre um eterno vir a ser. Então, eu aprendi a partir de uma palestra do pastor Cláudio Duarte. Em nome do amor, nesse amor, alguém tem que ceder. Nossa, alguém tem que ceder. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, é uma frase tão simples e tão complicada. Quem cede no casal? O jovem que teve valores positivos? A jovem que teve valores positivos aprendem a ceder, mas e aqueles que não tiveram valores acentuados? Como que você vai dizer a ele que alguém tem que ceder na relação? Porque a família está em jogo. A favor da harmonia e do equilíbrio. O terceiro ensinamento é sobre relacionamentos. Em um mundo em que os relacionamentos estão se tornando cada vez mais líquidos, fixemos valores como amizade, respeito, disciplina, zelo, cuidando desses como cuidamos de nós mesmos, nosso cuidado pessoal, da melhor maneira possível. O quarto aprendizado, e desculpem a correria, como essa palestra é gravada, né? E depois é colocada no YouTube, se vocês tiverem dúvida, depois vocês peguem no YouTube, ou peguem aqui, assistam novamente, nem que seja a parte que eu estou falando, nenhum aprendizado vai se perder, se Deus quiser aqui não.
Aprendamos, né, que num mundo cada vez mais líquido, fixemos valores como amizade, respeito, disciplina, zelo, cuidando desses como cuidando de nós. Isto é, da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Ao olhar para trás, eu diz assim, olha, eu vivi a minha vida e ela valeu a pena, porque tudo o que eu fiz da melhor maneira que eu podia, mesmo que tenha sido um sorriso. Quarto aprendizado. Aprendamos e exemplifiquemos valores morais e éticos não que são como a casa edificada na rocha. E passemos esses valores aos nossos filhos e a quem quer que se aproxime de nós. Aprendamos e exemplifiquemos valores morais e éticos. E passemos para os nossos filhos, porque depois esses filhos vão precisar desses ensinamentos morais e éticos. Sabe? Porque no futuro, do futuro, nós poderemos estar reencarnados como filhos dos nossos filhos ou netos. E aí nós vamos pegar e ser herdeiros daquilo que nós educamos nossos filhos lá atrás. Olha como é complexo e como é um eterno vir a ser. Não esqueçamos jamais que Jesus é o nosso modelo e guia. E se tivermos que seguir algum modelo e guia, sigamos o modelo Jesus. Precisamos de uma sociedade edificada na rocha, e essa sociedade edificada na rocha começa em cada um de nós. Cada um de nós somos responsáveis pela sociedade, mas o trabalho começa dentro dos nossos corações. É isso, meus irmãos. Nós terminamos. Agradecemos, pedimos desculpas pelo exceder do tempo, já tem 1h07 que nós estamos falando, mas que essa conversa que nós tivemos seja muito útil a nós, como uma forma de nós repensarmos quais são os nossos valores e as nossas crenças, porque há sempre um modo da gente mudar e começar de novo todos os dias, tá bom? Agradecemos a Deus numa oração final, pedindo que Ele possa, nesse trabalho de amor que tem nos guiado nessa existência, que Ele possa nos dar o equilíbrio e a harmonia, mas que também nós correspondamos a essa confiança, dando ao nosso próximo amor, dando ao nosso próximo um pouco do melhor que nós podemos dar. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Lúcia por esse momento que tivemos tão rico. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Muito obrigado a todos. Obrigado. Vocês dão licença e eu vou desligar. Boa tarde.